Luzia Valentina Módulo e esta é a parte 3 da aula sobre fotossíntese. Nesta aula em específico, apresentarei os aspectos ecofisiológicos dos metabolismos C3, C4 e metabolismo ácido das crassuláceas. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. Trata-se de material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Fisiologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. As figuras utilizadas nessa videoaula foram extraídas do livro Fisiologia Vegetal, 5ª edição, publicado por Lincoln Theis e Eduardo Zeiger, e os demais recursos audiovisuais e outras figuras são devidamente referenciados. Abordemos agora, então, os aspectos ecofisiológicos, por trás do metabolismo C3, do metabolismo C4 e metabolismo ácido das crassuláceas. Este gráfico, ele apresenta a resposta fotossintética à luz exibida por uma planta de metabolismo C3, onde nós temos no eixo Y a assimilação fotossintética em termos de CO2, o quanto de CO2 que foi assimilado por unidade de área, por unidade de tempo, e no eixo X, a luz absorvida, por unidade também de área e de tempo. Nota-se que durante o processo, durante o escuro, no período de escuro, a taxa de respiração da planta, ela é uma taxa considerável. Por quê? Porque é um processo, um momento em que a planta não está assimilando CO2. Muito pelo contrário, ela está produzindo CO2. Por isso que aqui a taxa de assimilação de CO2 ela é negativa, porque a planta está, na verdade, produzindo CO2 no processo de respiração noturna. E à medida que se fornece luz para uma planta de metabolismo C3, ela vai assimilando o CO2 até que se chega no ponto de compensação de luz, que nada mais é do que o momento em que a fotossíntese líquida é igual a zero, ou seja, todo o CO2 que é absorvido por aquela planta, ele é liberado para a atmosfera devido ao processo de respiração. Então, a absorção de CO2 é igual à liberação de CO2, fotossíntese líquida é igual a zero. Então, continuando a fornecer intensidade luminosa para essa planta, ela vai aumentando gradativamente, proporcionalmente, a assimilação de CO2 até um determinado patamar. Então, nós dizemos que nesta porção do gráfico, o processo de assimilação fotossintética de CO2, ele é praticamente limitado pela luz. Quanto mais intensidade luminosa é oferecida para a planta, ou seja, quanto maior a intensidade de luz na faixa do vermelho que a planta recebe, mais ela vai assimilar CO2 e então realizar fotossíntese até um determinado limiar, em que para aquela planta não adianta fornecer mais luz que ela não vai aumentar o seu rendimento fotossintético. Aí neste ponto começa então o fator limitante ser o CO2. A quantidade de CO2 que aquelas células das folhas dispõem é que vai determinar o quão será a assimilação fotossintética do CO2, ou seja, a sua incorporação no esqueleto carbônico para a formação de trioses fosfato e efetivamente ou amido ou sacarose, dependendo de qual será o destino dos carboidratos formados na fotossíntese. O gráfico em tela correlaciona a fotossíntese em termos de assimilação de CO2 por unidade de área, por unidade de tempo,
versus a radiação fotossinteticamente ativa, ou seja, em função da intensidade de luz na qualidade necessária para que a planta realize fotossíntese. Nós temos neste gráfico em particular a comparação entre plantas de dois tipos de metabolismos, né? Aquelas plantas que são exclusivamente de metabolismo C3, como é o caso da Atriplex astata, e a Alocansia macrorhiza. E em relação à planta que realiza metabolismo C4, aqui exemplificada pela Tidestromia oblongifolia. A diferença entre essas duas espécies de C3, ela reside no fato de que uma é uma espécie de sombra que se adaptou à condição de sombreamento e outra é uma espécie que se adaptou a condições de maior intensidade luminosa. E notem que o comportamento dessas plantas, em termos de rendimento fotossintético, é bastante distinto. Nós temos que para a planta de metabolismo C3, que é adaptada a condições de sombreamento, essa assimilação de CO2 ela atinge um platô numa condição de radiação fotossinteticamente ativa relativamente pequena, ou seja, uma pequena quantidade de luz necessária, né, luz de qualidade adequada para realizar a fotossíntese, é suficiente para que as plantas de metabolismo C3 ambientadas ao sombreamento exerçam plenamente, realizem plenamente a fotossíntese. Enquanto que, no caso específico daquela planta de metabolismo C3, que é adaptada, né, a condições de maior luminosidade, a assimilação de CO2 ela vai intensificando à medida que se aumenta a radiação fotossinteticamente ativa até um determinado valor em que se atinge um platô, ou seja, não adianta fornecer mais energia luminosa para aquela planta porque ela não vai conseguir converter em energia química. E, inclusive, se aumentar muito essa intensidade luminosa, a planta pode passar, inclusive, por um processo de fotoinibição. E quando a gente compara, no caso, a Tidestromia, que é a planta de um gênero que apresenta metabolismo C4, a gente nota que esse metabolismo fotossintético ele se torna cada vez mais acentuado pela oferta de luz, corroborando aquelas informações, aquelas observações de que plantas evoluíram um mecanismo de concentração de CO2, um mecanismo C4, por exemplo, em função das circunstâncias, porque começaram a se adaptar, a se adequar a condições de maior intensidade luminosa, condições onde a oferta de água era mais escassa, e com isso criaram um mecanismo para poder aumentar a performance fotossintética. Nós vimos que as plantas de metabolismo C4 lidam melhor com uma intensidade luminosa relativamente alta, enquanto que as plantas de metabolismo C3 adaptadas à condição de luminosidade lidam até um determinado limiar. E aquelas plantas de metabolismo C3 adaptadas ao sombreamento, elas não conseguem aumentar a performance fotossintética se forem expostas a uma quantidade relativamente elevada de luz, uma intensidade específica. Então, como que seria agora, a gente pensa do ponto de vista de concentração de CO2, como que a concentração do CO2 influencia a performance fotossintética de plantas? Nós temos aqui em tela um gráfico que compara a assimilação de CO2 entre duas plantas, uma planta genérica de metabolismo C3 e uma planta genérica de metabolismo C4. Tudo isso é em relação à pressão parcial de CO2 intercelular, para demonstrar exatamente que qual que é a influência do aumento da concentração relativa de CO2 na célula de uma
de uma planta com esses metabolismos, né? Como que será a performance fotossintética dessas plantas? Então, nós temos aqui, inicialmente, quando praticamente não se tem, né, CO2, é claro, a assimilação será uma assimilação bastante limitada, pequena quantidade. À medida que aumenta, então, a assimilação, a concentração de CO2 no interior das células também aumenta proporcionalmente, né, até um determinado limiar, certo? Essas duas regiões são as regiões específicas para o ponto de compensação de CO2 dessas plantas. E a gente nota o seguinte, que o ponto de compensação do CO2 da planta de metabolismo C4, ele é muito menor do que o ponto de compensação do CO2 para a planta de metabolismo C3. E isso se deve exatamente pelo fato de que plantas de metabolismo C4 têm um mecanismo de concentração de CO2, ou seja, então numa pequena quantidade de CO2 que ela já tem contato, elas já conseguem realizar fotossíntese. Por quê? Porque a região onde se encontra esse CO2, né, concentrado, é uma região que a tensão de oxigênio é muito baixa. Então, não há uma competição efetiva entre oxigênio e CO2 para o sítio ativo da rubisco. Então, a gente nota que no âmbito de assimilação de CO2, nós temos um comportamento para a planta C3 parecido com esse, né? Demora-se mais para se aumentar a concentração interna, né, intercelular, no interior das células, quando de uma mesma oferta de CO2. E com isso, a planta C4 tem uma performance maior em relação à oferta de CO2. Uma pequena oferta de CO2 já é suficiente para impulsionar a assimilação e efetiva produção de carboidratos a partir da fotossíntese. E, de fato, quando a gente compara em termos gerais, o ponto de compensação de CO2 para plantas de metabolismo C3, ele chega a ser muito superior, né, até 100 microlitros de CO2 por litro, né, de área onde se encontra, né, espaço onde se encontra aquele gás, versus um ponto de compensação de CO2 de planta C4 que pode ser menor ainda do que 5 microlitros de CO2 por litro, né, de espaço que acomoda este gás. Aí a gente começa então a pensar como que seria, né, o que se espera neste sentido, né, as previsões de aquecimento global que levarão a tanto ao aumento de temperatura global quanto a um aumento relativo da concentração de CO2 na atmosfera. Como que plantas de metabolismo C3 e plantas de metabolismo C4 se comportariam se essas previsões se concretizarem? O gráfico em tela, ele correlaciona a fotossíntese líquida, apresentada no eixo Y, versus a temperatura da folha. E é muito importante nós observarmos que as duas espécies vegetais em questão, uma é de metabolismo C4, a outra é de metabolismo C3, elas estão crescendo em condições de temperatura que são adequadas para o seu metabolismo, ou seja, a de metabolismo C3 em zona de clima mais frio, enquanto que a de metabolismo C4 em zona desértica de temperaturas mais elevadas. E considerando que ambas as plantas estão no seu ótimo de crescimento, certo? E em condições de atmosfera de CO2 atuais, ou seja, não é nenhuma previsão de enriquecimento de CO2 na atmosfera, algo que é previsto em função do aquecimento global. Tá? Então, em condições normais de atmosfera de CO2, nós temos que a fotossíntese líquida de uma planta de metabolismo C3, crescendo na temperatura, né, na condição adequada, ela se mantém bastante constante
até uma determinada temperatura, né? Ou seja, é uma faixa de temperatura que é considerada uma faixa de temperatura ideal para que essa planta possa ter o máximo de rendimento fotossintético. Ao passo que a partir da temperatura de 30 graus, o rendimento fotossintético das plantas de metabolismo C3 ele começa a cair consideravelmente, sendo um rendimento bastante próximo, né? Bem próximo do nulo, quando essas plantas são submetidas a temperaturas acima de 40 graus, demonstrando que as plantas de metabolismo C3 realmente elas não toleram temperaturas relativamente elevadas. Por outro lado, aquelas plantas de clima desértico, como é o caso da Tidestromia oblogifolia, que é uma planta de metabolismo C4, né? O rendimento fotossintético dela, a fotossíntese líquida dela, vai aumentando à medida que se aumenta a temperatura, até chegar a um platô. Ou seja, esse platô já é uma temperatura bem superior à temperatura que uma planta de metabolismo C3 suporta. Né? Temperaturas de 40 graus para uma planta de clima desértico, né? Ela não como se diz, ela não é prejudicial tanto quanto essa mesma temperatura o é para uma planta de metabolismo C3. Então, a gente observa que até um determinado limiar, é claro, quando essa temperatura aumenta muito, chegando a 50, o rendimento fotossintético também da planta C4 diminui. Mas notem como que se dá esta relação da temperatura com o aumento, com o metabolismo fotossintético, o rendimento fotossintético de plantas de metabolismo C3 e metabolismo C4. Então, fica bastante característico que, além da oferta de CO2, né, a temperatura também vai influenciar a fotossíntese líquida dessas substâncias. Então, de novo, lançando aquela pergunta para vocês, né, de como que seria neste cenário, né, de previsão de aumento da concentração de CO2 na atmosfera e aumento da temperatura global, como que plantas C3 e plantas de metabolismo C4 responderiam, né? É uma pergunta mais para que a gente faça uma reflexão, porque os estudos até então demonstram, de certa forma, resultados contrastantes, ou seja, aquela ideia de que plantas de metabolismo C3 eventualmente se beneficiariam da maior oferta de CO2, porque aumentaria a competição, teria mais CO2 para competir com o oxigênio no sítio ativo da rubisco, né? Seria uma contraposição também ao aumento de temperatura. Então, o que se sabe hoje é que é necessário muito, né, realização de muitos estudos para que realmente possa se ter uma visão mais clara acerca do comportamento dessas plantas frente a mudanças climáticas. Então, neste contexto, teríamos, né, que dependendo das condições em que as plantas estão submetidas, né, considerando duas gramíneas de metabolismos divergentes, né, uma gramínea de metabolismo C3 e uma gramínea de metabolismo C4, a gente poderia constatar que, por exemplo, que até um determinado limiar de aumento de concentração de CO2 atmosférico, as plantas de metabolismo C3, né, essas gramíneas de metabolismo C3 seriam favorecidas, enquanto que um aumento gradual de temperatura, né, contrapondo essa questão do CO2, favoreceria então o metabolismo, né, e a prevalência, o crescimento daquelas plantas de metabolismo C4. Então, nós temos muitas perguntas ainda, né, que carecem de resposta. Então, é necessário fazer muitos estudos ainda para realmente se determinar e definir como que seria esse comportamento das plantas em função de aumento de temperatura, aumento de CO2, né? Sempre levando em conta também a oferta de água no solo. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Obrigada pela participação e até a próxima!